Bom dia, pessoal. Hoje nós iniciaremos o nosso curso de técnicas e teorias discretas e nós iremos falar hoje sobre construções de novas equivalências lógicas com base no conhecimento que nós já temos das equivalências lógicas que envolvem conectivos do tipo implicação, biimplicação e sinais conectores como conjunção, disjunção, negação e disjunção exclusiva. A saber, esses conectores são estes que nós já sabemos: o conector negação, conector conjunção, conector disjunção, conector disjunção exclusiva e os operadores de implicação e biimplicação. A ideia da construção de equivalências lógicas com base nesses conhecimentos é que nós, a partir de agora, não faremos usufruto da tabela verdade, e sim de representações equivalentes que nós obtivemos justamente por elas. A ideia é que nós possamos resolver de forma lógica uma proposição composta e escrevê-las em termos de uma relação similar, sem ter que fazer o uso da tabela. Por que isso acontece? Dependendo da proposição composta, é necessário que eu faça uma operação com muitas linhas para que eu execute o processo de equivalência de maneira correta. Então, o que nós vamos fazer aqui é, primeiro, pegar um exemplo de uma equivalência lógica que nós aprendemos por tabela verdade e usá-la para resolver um problema de equivalência lógica. Essa que é a proposta. Então, nós vamos iniciar com o seguinte exemplo. Vamos partir de uma relação que já é conhecida de vocês e que nós vamos fazer a prova dela por tabela verdade e depois usar essa verificação para a construção de uma nova equivalência. P que implica que sabemos que é equivalente à negação de P ou Q. Isso nós sabemos por quê? Porque ao construir a tabela verdade dessa relação, P e Q, nós sabemos lá por definição que a combinação de resultados verdades VF, FV e FF indica para a gente que nas relações de implicação, ou seja, de P que implica Q, vamos colocar aqui, P que implica Q, por definição, isso só é falso na condição de que P seja verdadeira e Q seja falso. Isso aqui nós sabemos, e verdadeira nos demais casos. A relação, em termos de uma sentença, de uma oração que possa ser usada para explicitar esse fato, é pensar numa analogia do tipo: olha, se eu for eleito, então eu prometo diminuir os impostos, eu sendo um candidato. Essa condição ela só deixa de ser verdadeira se eu, eleito, não cumpra a promessa de diminuir os impostos. Passando do pressuposto de que P é uma proposição, se eu for eleito, e o Q é uma outra proposição de diminuir os impostos. Ok? Nós sabemos disso. Agora nós vamos verificar que esse resultado é similar a esse. Então, o que eu tenho que comparar? Eu tenho que identificar se essa relação aqui vai apresentar a mesma sequência, ou o mesmo resultado verdade dessa tabela, dessa coluna. Então, o que eu vou fazer? A disjunção da negação de P com Q. Então, se P é verdadeiro, a negação dele é falso, com verdadeiro, na disjunção é verdadeiro. Se P é verdadeiro na segunda linha e a negação de P está escrito aqui, então falso ou F continua sendo F. Se P na terceira linha é falso, a negação dele é verdadeiro, com verdadeiro é verdadeiro. E se na quarta linha eu tenho a negação aqui, em P é falso, negação é verdadeiro, com o falso é verdadeiro. Então eu observo que as duas colunas apresentam o mesmo resultado. Então eu consigo provar que essa relação é equivalente a essa. Isso nós sabemos. A ideia agora é fazer o usufruto dessa relação para poder provar uma relação sem passar pela tabela verdade. É o que a gente vai fazer agora, através de um exemplo. Então, vamos apagar aqui e escrever o objetivo, do nosso
da nossa aula no momento. Ideia, né? Vamos colocar aqui, verificar equivalências proposicionais, são essas que nós vamos trabalhar a partir de agora, sem o uso da tabela verdade. Essa é uma relação que a gente obteve por tabela verdade, então nós vamos partir do princípio que nós já teremos ela, e nós vamos fazer uso de outras relações que já são conhecidas. Dessas, a mais famosa são as leis de Morgan, né? Só para lembrarmos como é que elas eram determinadas. Então, nas relações que envolvem a lei de Morgan, né? Leis de Morgan, nós sabemos que, né, a negação de duas ou mais proposições escritas em conjunção, como nesse caso aqui, ou numa disjunção, nesse caso aqui, podem ser reescritas, né, através de uma distribuição das proposições, onde eu vou negá-las, eu vou negar P e vou negar o Q. Aqui é a mesma coisa, eu vou negar P e vou negar o Q. Só que na lei de Morgan você faz uma mudança do sinal conectivo. Então o E vira OU e o OU vira E. Essas relações também nós conhecemos, elas serão úteis para os nossos processos. Então, com base nesses dois exemplos, né, de relações de equivalência, um provado por tabela verdade e essas relações que nós já conhecemos, nós faremos a verificação de uma equivalência agora de maneira direta. Essa é que é a ideia. Então, vamos fazê-lo. Então, o primeiro exemplinho, vamos pegar aqui o seguinte, exemplo 1. Mostre, também pode ser uma verificação, mostre que, vamos pegar aqui, a negação de P que implica em Q é equivalente a P e negação de Q. É isso que nós vamos agora verificar. Mostre que essas relações são equivalentes, sem uso da tabela verdade. Então, como é que é o processo? Eu vou ter que sair do lado direito e comparar com o lado, do lado esquerdo e comparar com o lado direito. Então, o que eu sei sobre P que implica Q? Nós acabamos de provar usando a tabela verdade, que esse cara aqui pode ser escrito de que maneira? Com uma negação, vou colocar aqui, com uma negação de P que implica Q, que é o que acabamos de fazer, negação de P ou Q. Mas aí nós podemos fazer agora o uso da lei de Morgan. Por quê? Porque tem uma negação de duas proposições. Então eu vou negar a primeira, eu vou negar a segunda e mudo o sinal conectivo. É uma disjunção, vira uma conjunção. E aí eu observo que uma dupla negação corresponde à própria proposição, ou seja, isso aqui é P, repetindo isso aqui eu tenho E negação de Q. E aí se eu olho bem, ó, é exatamente a proposição que eu queria mostrar. Vendo? Em duas linhas eu resolvi o problema sem fazer uso de tabela verdade. Essa que é a ideia que nós vamos explorar aqui. Vamos fazer mais um exemplo um pouquinho mais sofisticado, vamos colocar assim, e usar essas ideias. Então, exemplo 2, vamos lá, mostre que a negação de P ou, vamos colocar aqui a negação de P e Q, a negação de P e Q
aí fecha o primeiro parênteses, fecha o segundo parênteses, é equivalente a negação de P e negação de Q. Então, isso aqui é um pouquinho mais extenso, porque você agora tem, na verdade, um conjunto de duas proposições escritas aqui e eu quero verificar esse fato. Então, é a negação de tudo que está aqui dentro, P ou essa outra proporção, negação de P e Q, e eu quero verificar se isso aqui é equivalente. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar daqui, dessa expressão acima, identificar como é que fica o processo. Então vamos escrever ela passo a passo, negação de P ou negação de P e Q. Então, com todo cuidado, nós vamos aplicar as equações, as expressões que nós conhecemos. Então, observe que eu tenho um parênteses aqui na entrada, um parênteses na saída, tem um elemento disjuntivo aqui, então posso aplicar as leis de Morgan. Eu tenho a negação desse cara aqui, aí venho a negação, abro o parênteses e escrevo essa relação aqui, P, Q, e aí eu observo que o ou aqui para nós agora vai virar E. Feito isso, eu observo que dá para trabalhar essa relação, então repito a negação de P e uso agora a lei de Morgan. Então vou escrever aqui quais são os passos que eu executei. Então daqui para cá usei lei de Morgan. E aqui, ó, nessa faixa, nesse pedaço aqui, vou usar de novo a lei de Morgan, né? Vou colocar aqui essa seta para indicar que eu vou fazer essa operação. Então aqui a negação da negação de P e a negação de Q. O E aqui vai virar OU, e aqui eu vou separar, né, para colocar um parênteses para identificar a operação que eu fiz, e vamos mais adiante. Então a negação de P e o parênteses, dupla negação, corresponde ao próprio P, ou a negação de Q. Cheguei nesse ponto, o que é possível observar? Que é possível distribuir essas proposições com o que está aqui dentro dos parênteses. Ou seja, eu vou fazer a distribuição de P com esse P aqui, a negação com essa expressão em P, e a negação de P com o Q. Quem vai fazer a separação dessas proposições? O OU que está aqui, uma vez que o sinal mais forte é o parênteses que nós executamos. Então, a operação que nós vamos fazer aqui, ó, é uma lei associativa, né? Uma lei associativa. É esse passo que nós vamos executar aqui. Então, nessa passagem, eu vou ter a negação de P e P. Vamos separar aqui entre parênteses para deixar bem claro qual foi o proposto. O OU é o elemento disjuntivo que vai separar, e aí eu venho, abro parênteses mais uma vez, negação de P e negação de Q, que é o que estava à minha direita. E aí tenho essas duas expressões. Cheguei nesse ponto, eu tenho uma propriedade com a negação de P e P que remete ao conhecimento das ideias de tautologia, contingência, lembra? E contradição. Então, num caso como esse, onde você tem uma proposição P e a negação dela, a gente sabe que, independente do valor verdade da proposição P, quando eu faço em conjunção com a negação dela, esse resultado é sempre o quê? É sempre falso. Ou seja, se eu digo que hoje vai chover e a negação é hoje não vai chover, numa conjunção, isso só pode ser verdadeiro se ambas as proposições forem verdadeiras. Se uma delas for falsa, então ela é falsa. Esse resultado aqui, da negação de P e P, vamos colocar aqui mais acima, vou colocar um asterisco aqui só para mostrar que eu estou executando essa passagem ali em cima, é que esse resultado aqui vai ser falso. Correto? Falso ou, né, o que eu tenho aqui.
aqui a negação de P e a negação de Q. E aí eu tenho mais uma outra relação. Se eu tenho uma proposição qualquer, disjunção com algo que é falso, independente do que acontece aqui entre essa proposição, o resultado é sempre esta proposição. Por quê? Porque disjunção de uma proposição com algo falso, é a própria proposição. Então isso tudo é uma propriedade de dominação que indica que no próximo passo eu chego a essa relação. Negação de P e a negação de Q. E aí, se nós formos observar bem, é justamente esse proposto que nós queríamos provar. E aí nós provamos, mais uma vez, sem fazer uso de tabela verdade, que essa proposição é equivalente. Beleza? Esse aqui é um exemplo um pouquinho mais puxado, mas que faz uso das propriedades que nós elencamos. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos jogar agora um exemplo de tautologia, para mostrarmos o poder da nossa técnica. Vamos fazer agora um outro exemplinho na mesma linha de argumentação. Bom, verifique essa ideia. Opa. Exemplo 3. Verifique se, vamos pegar aqui, P e Q, que P e Q que implica em P ou Q é uma tautologia. Ou seja, numa tautologia, a ideia é que o resultado da última coluna, quando nós fazíamos por tabela verdade, fosse composto apenas por elementos V. Então aí eu tenho uma tautologia. Independente do resultado verdade, dos valores verdade, o resultado da última coluna é sempre verdadeiro. Isso por tabela verdade. Agora, executando na forma de equivalência, como é que nós conseguiríamos provar isso? É isso que nós vamos fazer agora. Bom, eu tenho duas proposições, uma P e Q, P ou Q, tem uma implicação no meio, então isso remete à primeira expressão que nós fizemos na aula de hoje, que é provar por tabela verdade que essas relações aqui, elas são equivalentes à negação da primeira, disjunção com a segunda. A questão é que as duas proposições estão aqui escritas agora entre parênteses, mas o processo é o mesmo. Então, como é que eu faço? Eu reescrevo, então vou pegar ela aqui, P e Q, que implica em P ou Q, em termos do que nós já conhecemos. Então, vou escrever aqui, ó, é equivalente, e aqui embaixo, ó, a negação da primeira, que está aqui, ó, disjunção com a segunda. Está aqui. P ou Q. Ok? Daqui para frente, como é que eu faço? Posso usar o quê? Lei de Morgan, nesse pedaço. Vamos fazer aqui. Fazer uso da lei de Morgan. Então, eu tenho, ó, a negação de P ou a negação de Q. Vou manter isso aqui ainda dentro dos parênteses, ou P ou Q. Aqui não precisa mudar, só vou repetir. Quando eu chego nesse ponto, aí eu observo algo interessante, né? Que algo interessante é isso? Eu só tenho disjunção no processo. Tenho disjunção nos três pontos, ó, aqui, aqui e aqui. Então o que eu posso fazer? Eu posso associar as proposições envolvidas sem ter problema nenhum com a ordem, né, dos parênteses. Por quê?
Porque numa disjunção envolvida aqui, você sabe que o resultado, verdade, vai se permanecer, uma vez só tem elas envolvidas. Então o que eu posso fazer? Eu posso associar negação de P com Q, negação de P com P, ou manter da forma como está. Como nós temos que verificar se isso aqui é uma tautologia, então eu vou fazer as junções que são necessárias para que essa tautologia apareça ou não. Então nesse caso aqui eu vou juntar a negação de P com P, eu vou ter a negação de P ou P, mantenho esse ou aqui e aí faço a junção com a negação de Q ou Q. E aí o que eu sei desse resultado, da mesma forma como na relação anterior, no finalzinho do exemplo anterior, é que quando você tem uma proposição qualquer e a negação dela, na disjunção, independente do resultado verdade, ela é sempre verdadeira, o que te conduz a uma tautologia. É ao contrário do que nós vimos antes, que era uma contradição, quando você tem a negação de P e P. Então, esse resultado aqui indica para nós uma tautologia. Ou, uma negação de Q com Q, ou seja, aqui também, da mesma forma que conduz uma tautologia. Então, tautologia, disjunção com uma tautologia só pode gerar uma tautologia. Então, aqui nós provamos que a relação lá envolvida corresponde a uma representação tautológica, ou seja, independente de qualquer resultado, os últimos valores em coluna, voltando ao que vocês aprenderam em tabela verdade, é sempre vezes, ou na forma de demonstração, uma tautologia. Beleza? É isso aí, terminamos esse exemplo. Agora vamos fazer referência a quantificadores. Essa é a ideia que nós vamos explorar a partir de agora com as quantificações. É isso que nós vamos fazer. Quantificadores, Bom, os quantificadores, eles representam uma extensão do conceito que nós acabamos de aprender. Qual é a ideia que está presente nos quantificadores? É criar, novas proposições, a partir de proposições conhecidas, E quando nós usamos a ideia de quantificar, o conceito que aqui está inserido é que eu quero verificar com a criação dessas novas proposições a validade dessa nova proposição em termos de um valor verdade. Ou seja, a quantificação é uma maneira de elencar para um determinado conjunto de elementos da proposição se o predicado envolvido é verdadeiro ou falso. Isso vocês já aprenderam e essas quantificações elas se distribuem basicamente em dois tipos. Uma quantificação que nós chamamos de universal, um quantificador universal, que nós chamamos ele de para todo, universal, e um outro que é o existencial. Com base nessas duas representações quantificacionais, nós vamos continuar a nossa análise fazendo uma relação de equivalência com os elementos envolvidos. Então, qual seria a ideia do uso dela dentro da nossa teoria sobre verificação de equivalência sem uso de tabela verdade? Vamos montar um exemplo de como isso aqui pode ser aplicado. Exemplo 1.
Qual o valor verdade? Vou colocar assim. Qual é o valor verdade de, para todo x quadrado maior ou igual a x, se o domínio for real e, no caso do domínio ser inteiro, Ou seja, a ideia aqui é verificar se essa proposição é verdadeira para o conjunto de valores, se o domínio for representado pelos números reais e se no caso aqui eu tiver dentro do conjunto dos números inteiros. Essa que é a ideia que nós vamos explorar usando quantificação. Como nós acabamos de dizer, um quantificador é uma maneira de você verificar se para um determinado conjunto de elementos uma proposição pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Então, um determinado conjunto de elementos, no caso aqui, todos os elementos dessa representação proposicional. Então, como é que nós vamos fazer uso dessa relação para poder provar se isso aí é verdadeiro ou não? Nós remetemos lá à matemática básica, x quadrado maior ou igual a x. Ou seja, x quadrado maior ou igual a x. Então, nós vamos sair um pouquinho da matemática discreta e vamos voltar um pouco para a matemática básica. Então, x quadrado maior ou igual a x, você pode reescrever como x quadrado menos x maior ou igual a zero, jogando x aqui para a nossa esquerda. Então, você tem uma equação de grau, na verdade, uma inequação de grau 2, onde a ideia é saber quais são o conjunto dos valores em x que são maiores ou iguais a zero. Na representação da equação, da inequação que nós temos aqui, um caminho interessante é observar que como x é um valor comum entre eles aqui, eu posso colocar esse valor em evidência. Ou seja, o x aqui eu posso evidenciar, abro parênteses, x multiplicado por quem que é o próprio x quadrado é o x, menos 1. E aí eu tenho o seguinte, olha, que para esse cara aqui zerar, considerando na situação limite de que eu estou resolvendo uma equação, então, para que isso aqui seja zero, das duas, uma, ou o x é zero, ou o x aqui é igual a 1. Significa dizer que essa equação ela só vai zerar se o x for zero e se o x for 1. Ao encontrar esses dois pontos aqui, o que na verdade eu fiz foi determinar o que nós chamamos de raízes da equação. Só que a nossa proposta aqui é determinar o conjunto da inequação. E aí nós faremos uma outra análise, que envolve a representação gráfica desse resultado. Como eu estou trabalhando com uma inequação de grau 2, ou uma equação de grau 2, nós aprendemos que matematicamente nós podemos mostrar que o gráfico dessa equação é uma curva que nós conhecemos como parábola, e que ela é positiva, com concavidade para cima, se o elemento do coeficiente, ou número que está à frente do termo de maior grau, que é o x2, for positivo. Se ele for negativo, a concavidade é para baixo. Então, nesse caso, como nós produzimos duas raízes, você tem uma concavidade para cima, onde os elementos que nós encontramos como soluções são as raízes, x igual a 0 e x igual a 1. E a análise que nós fazemos é a seguinte: pelo lado esquerdo da curva, os valores dessa função são sempre positivos, do lado direito sempre positivo, mas no meio negativo. E aí, a partir desse resultado, nós podemos agora inferir se a nossa relação, vamos colocar assim, vamos voltar para ela aqui, para todo x, essa que é a nossa proposta, x quadrado maior ou igual a x. Isso aqui é verdadeiro para os reais ou inteiros. Então, qual é a nossa análise aqui? Que se o domínio exigido for do números reais,
essa representação aqui, ela é o quê? Ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque para todo x quadrado é maior ou igual a x? Não. Não é verdade que para o conjunto dos números reais é verdadeiro, porque essa inequação só é verdadeira, ou seja, só é maior ou igual a x para valores que estão à esquerda de 0 ou à direita de 1. Ou seja, isso é verdadeiro apenas, vamos colocar aqui, V apenas para x menor ou igual a 0 ou x maior ou igual a 1. Então, se o domínio for real, né, no domínio dos reais, no domínio R, essa relação é falsa. Agora, se eu estiver dentro do conjunto dos números inteiros, aí muda de figura. Por quê? Porque no conjunto dos números inteiros eu só represento valores inteiros. Ou seja, os valores negativos a partir de 0, os valores positivos a partir de 0, inteiros. Entre 0 e 1 você não tem nenhum número inteiro. Ou seja, à esquerda de 0 e à direita de 1, essa relação é verdadeira. Então, no domínio Z, isso aqui é verdadeiro. E esse exemplo ele é bem interessante porque ele mostra para nós como que um resultado verdade pode ser diferente dependendo do domínio que eu expresso na relação. E aí a verificação aqui se faz usando, né, uma inequação de grau 2, beleza? Vamos ir adiante, vamos avançar um pouquinho mais e falar agora sobre a prioridade desses quantificadores, né? Prioridade dos quantificadores. Prioridade dos quantificadores. Vocês aprenderam, né? Mais atrás, né? Um pouquinho mais atrás, no começo das técnicas lógicas, que existe uma prioridade em relação aos conectivos. Então, prioridade 1 é para o operador negação, prioridade 2, conjunção, disjunção, implicação e bimplicação. Quando você tem os representativos de predicação em termos dos quantificadores universal e essencial, eles têm uma prioridade maior sobre todos esses outros elementos. Então, o para todo x e o quantificador existencial e de x têm prioridade maior sobre esses outros elementos. Então, por que isso aqui é importante saber em termos de relações com quantificação? Porque se porventura eu tiver um exemplo de duas proposições, né, escritas no seguinte modo: para todo x, P de x ou Q de x. Se eu escrevo duas proposições dessa natureza, uma proposição P qualquer, uma proposição Q qualquer, a forma de analisar é que o quantificador universal para todo, ele é superior à disjunção que está aqui envolvida. Ou seja, a forma de analisar essa proposição é que se nós pudéssemos e fizéssemos ela de maneira mais evidente, colocando em parênteses, o que eu estou analisando é isso, é o para todo x, P de x, né? Esse cara aqui, aí, ou o Q de x. Ou seja, o para todo, ele não vai ser evidenciado para P de x ou Q de x. Ele, na verdade, está sendo aplicado em P de x e aí sim, feito a análise sobre essa proposição, eu faço a disjunção com o Q de x. Essa que é a ideia que a gente quer, né, mostrar em termos da prioridade. Com base nessa relação, nós podemos agora falar da negação
dessas quantificações universal e existencial, que cabe relações com o que nós fizemos no início, que é comparar a equivalência entre duas ou mais proposições a partir de uma proposição conhecida. Essa é a ideia. Então, vamos fazer usufruto delas agora. Vamos fazer agora um processo que identifica o que a gente vai chamar de negação de expressões quantificadas. Negando, né? Negação de expressões quantificadoras. Expressões quantificadas. Bom, vamos começar com um exemplo bem simples, em termos de uma proposição, para expressar o que eu quero dizer com a negação. Então, suponha que eu diga o seguinte, olha, todo estudante na sua classe, teve aulas de matemática discreta. Vou abreviar aqui, MD. Todo estudante na sua classe teve aulas de MD. Então nós podemos reproduzir essa proposição em termos de uma declaração de variáveis, em termos de uma forma lógica mais factível, mais simples de analisar? Sim, nós podemos. Então como é que nós faremos isso? Nós podemos observar que o todo aqui está associado a uma quantificação, no caso universal, e aí nós temos um predicado envolvido. Então eu posso escrever para todo x, p de x, onde p é uma função proposicional que está associada à variável x. Que x é esse? X elementos, teve aulas de cálculo. X teve aulas de cálculo, né? Teve aulas de matemática discreta. E o para todo aqui, assim como no exemplo que nós fizemos anteriormente, representa o que? O domínio dessa relação. Essa é a maneira que eu tenho, né, de simplificar essa relação. Então, para todo x, onde para todo é o domínio, x teve aulas de MD, onde no caso x aqui é um estudante. Se porventura eu chegasse e viesse a negar essa relação, né? Se eu negar essa relação, e é aí que vem a nossa ideia. Negando para todo x, p de x, ou seja, negando essa relação que está aqui em laranja, através dessa proposição, o que eu teria que reescrever? Vou apagar aqui, sem perder muito tempo, mas podemos aproveitar esse fragmento e fazer isso. Se eu estou negando que todo estudante na sua classe teve aulas de MD, eu posso dizer o seguinte, olha, não é o caso que todo estudante na sua classe teve aulas de MD. Isso é a negação. E aí que vem agora a ideia que a gente quer explorar. Quando eu digo que não é o caso que todo estudante na sua classe teve aulas de MD, isso é a mesma coisa que dizer que ninguém na sua classe teve aulas de MD. E aí qual é a conexão que eu tenho com essa representação aqui que nós mostramos? E é aí que vem a nossa grande sacada. Não é o caso que todo estudante na sua classe teve aulas de MD, é que eu posso dizer que existe alguém nessa classe que não teve aulas de MD. Ou seja, quando eu estou dizendo essa relação, isso equivale a dizer o seguinte, olha, existe alguém na classe que não teve aulas
de matemática discreta. Ou seja, essa relação que eu acabei de escrever é, na verdade, a mesma coisa que essa oração. Não é o caso que exista alguém que tenha tido aulas na sua classe de matemática discreta. Em outras palavras, nós podemos agora afirmar o seguinte, que quando eu nego um quantificador universal, que foi o que eu fiz nessa relação, isso é equivalente a dizer que eu estou informando que existe alguém no caso a proposição não é satisfeita. Negando, ou seja, todo estudante na sua classe teve aulas de cálculo. Não é o caso que todo estudante na sua classe teve aulas de cálculo ou matemática discreta. Isso é equivalente a dizer que existe um estudante na sua classe que não teve aulas de MD. Então, essa relação que relaciona dois quantificadores, ela é verídica. Podemos pensar de forma oposta, ou seja, trabalhar agora com quantificação existencial e universal? Sim, nós podemos. Então, vamos fazer o mesmo tipo de análise com outro exemplo. Existe um estudante na sua classe que não teve aulas de MD. Correto? Então vamos lá, mesma história. Então eu posso representar isso de forma mais simplificada, usando um quantificador, no caso existencial. Existe um estudante, né, na sua classe que não teve, que teve aulas, né? Aqui eu vou mencionar depois a negação. Vou colocar uma outra proposição, vou chamar de Q, e aí fica mais fácil. Onde X teve aulas de MD e esse elemento aqui representa o domínio do processo. Bom, se eu venho e nego essa proposição, existe um estudante na sua classe que teve aula de MD. Não é o caso que exista um estudante que na sua classe teve aula de MD. Então vamos negar esse cara agora. Vamos negar. Então eu vou negar, eu vou escrever isso aqui. Não existe um estudante que teve aulas de MD. Então como é que eu escrevo isso? Eu venho aqui antes dessas aspas e coloco um não. Não existe um estudante na sua classe que teve aula de MD. Isso é equivalente a dizer que ninguém na sua classe teve aula de MD. E aí se eu for representar isso da maneira como nós expressamos o outro caso, eu posso dizer que equivalentemente essa proposição pode ser escrita assim, olha, não é o caso que tem alguém que estudou na sua classe MD, ou seja, ninguém na sua classe teve aulas de matemática discreta. Não é o caso que exista alguém que teve aulas de MD. Isso é equivalente a dizer que não existe ninguém, ou seja, ninguém na sua classe teve aulas de MD. Então, com essas duas relações, nós construímos aí um novo portfólio de equivalências, né? Então, podemos agora resumi-las mais uma vez escrever da seguinte forma. Ou seja, quando eu trabalho com a negação de um quantificador do tipo universal, isso é equivalente a dizer que existe a negação da proposição. Da mesma maneira, se eu nego um quantificador da forma existencial, isso aqui indica que, na verdade, eu vou trabalhar com a universalidade de todos os elementos e negando essa expressão.
Isso daqui é mais uma série de representações que nós temos. E com isso nós podemos mostrar um exemplo. Então vamos escrever aqui um exemplo de como ela vai se registrar, né? Então vamos lá. Exemplo 1. Quais, né? Vou colocar assim. Quais as negações das proposições? Então vamos colocar aqui um ponto. Para todo x quadrado, escrevi aqui, é maior que x, e uma outra aqui, existe x, é onde x quadrado é igual a 2. Então nós vamos negar essas duas relações aqui. Então vamos lá. Fazendo aqui em cima, quando eu nego a primeira, para todo x quadrado é maior que x, então isso equivalentemente a dizer o seguinte, olha, existe um x onde eu estou negando que x quadrado é maior do que x. Essa relação eu posso escrever de maneira equivalente de que forma? Olha, existe um x tal que, se eu estou negando que x quadrado é maior que x, isso é a mesma coisa que dizer que x quadrado é menor ou igual a x. E pronto, está resolvido. Da mesma maneira, se eu vou negar que existe um x em que x ao quadrado é igual a 2, isso equivalentemente a dizer que para todo x eu estou negando que x ao quadrado é igual a 2. Ou seja, é a mesma coisa que dizer o seguinte, olha, que para todo x, eu estou negando que x ao quadrado é igual a 2, é que x ao quadrado é o que? É diferente de 2. Então essas duas relações me conduzem também ao mesmo resultado. E aqui eu tenho resolvido um problema onde eu estou relacionando as duas proposições, certo? Então vamos fazer um pouquinho mais, vamos fazer um outro exemplo, usando equivalências ainda. Para mostrar o poder da nossa técnica, né? Então mostre, vamos lá, exemplo. Mostre que a negação, vamos colocar assim, a negação de para todo x, p de x, aí percebe que eu estou colocando aqui um parênteses fora, que para todo x implica em q de x, é equivalente a, né? Vamos escrever aqui, existe x, p de x e q de x. Então o que nós fazemos aqui é uma junção de tudo que a gente viu desde o início. Eu vou relacionar as equivalências que nós aprendemos com as quantificações universais existenciais e com as relações que nós acabamos de mostrar entre a negação de uma com a negação da outra. Então, como é que é o processo? Negação de para todo x, p de x implica em q de x. Nós queremos chegar aqui. É isso que nós queremos. Então, como é que é o processo? O que eu sei de implicação, nós aprendemos antes. Vamos apagar aqui e fazer logo embaixo. Eu vou negar para todo x. E aqui eu posso escrever o seguinte, olha, que p que implica q é a mesma coisa que a negação de p de x ou q de x. Isso nós aprendemos.
Mas eu sei também que quando eu estou negando a quantificação universal, isso equivale a dizer que eu vou escrever existe x, onde eu vou negar o que está aqui dentro. Lembra? Negação de P ou Q de x. Quando eu chego nesse ponto, aí eu posso fazer usufruto agora de quem? Das leis de Morgan. Então, nas leis de Morgan, indica o seguinte, olha, que eu vou escrever aqui, vamos fazer aqui o processo. Existe x em que eu vou negar a primeira, mudo o sinal da disjunção, é uma conjunção, e vou negar a segunda. E aí eu tenho que isso aqui equivale a dizer o seguinte, olha, existe um x tal que eu tenho P de x e a negação de Q de x. E aqui está provado. É isso que eu queria mostrar. E aí, fazendo apenas uma referência lá no enunciado, eu quero mostrar que a relação primária é equivalente a existe x, P de x e a negação. Eu escrevi ali sem a negação. Então, estou mostrando que para todo x, ou seja, que a negação de para todo x, P de x implica em Q de x, é equivalente a escrever essa expressão. E é essa a proposta dessa primeira atividade, dessa primeira aula de hoje, que é mostrar as relações de equivalência sem fazer usufruto de tabela verdade. Na próxima aula nós vamos avançar nesse assunto, mas trabalhando agora em termos de demonstrações, né? Hoje nós vamos usar a ideia de paridade de um número e a partir dessa ideia de paridade em conjunção com essas ideias explorar aí algumas relações proposicionais, beleza? Valeu, um grande abraço e até a próxima aula.